Fala galera, seja bem-vindo em mais uma aula do nosso canal. Hoje nós vamos estudar sobre o inner join. É quando você pega valores de duas tabelas ou mais e faz a junção para trazer em um único resultado numa tela e facilitar ali também como você visualizar dados de outra tabela. Vamos ver como é que funciona? Lembra daquela aula do ensino fundamental em que você estudou teoria dos conjuntos? Pois é o momento de você usar aquele conhecimento agora na prática usando o banco de dados. Por exemplo, imagine que você tem aí um conjunto, tá? Nesse conjunto a estrutura dele funciona assim. Você tem um conjunto A e também tem um conjunto B. Esse conjunto B, ele pode ser juntado aqui com o outro e nesse conjunto você vai ter valores distintos, sendo que os elementos que estão em um conjunto são diferentes dos outros. Por exemplo, imagine que você tem aqui nesse conjunto, e aí eu vou usar o exemplo de livros, tá? Onde você tem o código do livro, você tem ali, além disso também você pode ter o título do livro, você pode ter também o autor do livro. Neste caso aqui, você tem um outro conjunto onde é a categoria desse livro, onde ele possui um código, ele também possui o próprio nome da categoria. O nome da categoria. Então vamos colocar nome CAT. Só que é o seguinte, no caso de banco de dados, você tem dados para cada um deles aqui, que são os atributos que nós podemos utilizar. Neste caso, para identificar que esse livro pertence a essa categoria, ele possui um atributo chamado código da categoria. Ou seja, o código dessa categoria, esse elemento aqui, é exatamente igual a esse código da categoria. Sendo que ele representa aqui, ele faz parte desse conjunto e esse código da categoria faz parte desse outro conjunto. Como eles são iguais, isso a gente chama de intersecção. Tá? Então o banco de dados vai fluir algo da mesma forma. Nós vamos criar duas tabelas, uma para a categoria de livros e outra para livros, sendo que a de livro terá apenas esses elementos. Eu estou utilizando aqui um software chamado DB Design, porque na prática é bem mais simples para você entender isso. Você vai ter que criar a sua primeira tabela chamada categoria. Ela vai possuir esse código da categoria, vai ser um valor inteiro e vai ter o nome da categoria. O nome da categoria pode colocar um varchar de 255. A partir daqui você já tem a primeira tabela. Vamos ampliar aqui para ficar melhor a visualização. Tá? A primeira tabela é de categoria, onde a chave primária é o código da categoria e ele possui um campo. Vamos criar a nossa segunda tabela, também bem simples, que é a de livro. No livro você vai colocar o código do livro, o título do livro, pode ser um varchar de 255 e também o autor do livro. Apenas esses dados aqui são suficientes para nós demonstrarmos o nosso exemplo. Ok. Agora é o seguinte, uma categoria ela pode possuir diversos livros, então você precisa fazer o que a gente chama de relacionamento, ou seja, cada um dos livros vai possuir o código da categoria que é a nossa chave estrangeira. Reparem que fica aqui FK, que é Foreign Key, a chave estrangeira. Esse é o nosso banco de forma bem simples, onde você tem livro organizado por categorias. Aqui basta que você exporte esse formato para o banco de dados. Vamos pegar o nosso banco de dados, vamos criar esse banco de dados. Ele vai se chamar biblioteca. Eu já tenho um banco biblioteca, mas eu posso chamar aqui livraria. Quando você criar o banco, basta que vá no SQL e cole os dados que você criou. Dessa forma, você já tem a estrutura do seu banco de dados, aonde foram criadas as duas tabelas. Vamos deixar isso aqui simplificado para nós podermos trabalhar com o nosso código. Então nós já temos nosso banco de dados aqui. Repare que tem duas tabelas, uma categoria e outra livro. Agora nós vamos criar a estrutura do nosso projeto.
Eu já criei uma pasta aqui no meu htdocs chamado InnerJoy e eu vou adicionar ela aqui para colocar os meus arquivos. De forma que tudo que nós formos fazendo, você vai visualizar aqui nessa estrutura. A primeira coisa que nós vamos fazer também, até para facilitar o nosso trabalho, é que você possa utilizar o Bootstrap, questões de interface, nós temos algo mais organizado. O site Bootstrap, você pode pegar ali o template inicial, vamos pegar aqui o template inicial, nessa estrutura fica mais fácil de você entender, o próprio Get Start já vai me trazer o template inicial que está aqui. Pronto, o template inicial, eu vou copiar esse código e ele vai pegar automaticamente ali os requisitos que eu quero. Ok, essa é a parte de HTML simples, só para nós termos ali o Bootstrap utilizando no nosso projeto, tá? Eu vou recolher aqui os arquivos que não precisam, nós vamos ter um Hello World aqui, vamos trocar aqui para InnerJoy, onde nós vamos começar o nosso projeto. O foco dessa aula é justamente o InnerJoy, como você pode ver aqui nessa estrutura. Vamos criar um arquivo de conexão. Nosso primeiro arquivo é o arquivo de conexão. Essa conexão, basta que você crie um arquivo PHP. Tá? Nesse arquivo PHP, pode chamar de config.php, onde nós vamos colocar a estrutura. Cria as definições que você pode utilizar, um nome, no caso o host. Eu estou local, então eu uso o localhost. Vamos ter mais 4 elementos, o outro é o usuário, user, no caso aqui eu estou utilizando o padrão. A senha, vamos abreviar para password em branco no meu caso, e também a base de dados que nós vamos utilizar, que criamos livraria. Ok? Já temos os dados de conexão, agora nós vamos criar a nossa primeira conexão, que é abrindo uma new conexão. Ela vai ser do tipo MySQLi, aonde você vai passar aqueles parâmetros. Quais são eles? O host, o usuário, a senha e a base de dados para concluir o nosso projeto. Vamos só ampliar aqui um pouquinho para a gente ter toda a estrutura ali visualizada. Beleza, a partir daí nós já temos o nosso arquivo de conexão e aí nós vamos chamá-lo aqui, tá? Essa é a parte principal do nosso site. Aqui nós vamos criar os links que vão servir como base para nós fazermos no nosso projeto. Tá? Dei preferência de utilizar sempre a estrutura do Bootstrap para facilitar aqui na hora de você utilizar os componentes. Na área de componentes do Bootstrap, nós temos alguns que vocês podem utilizar, como por exemplo, na área de componentização aqui do Bootstrap, se você ampliar, você vai perceber que tem os modos que vocês podem utilizar, como por exemplo o navbar. Vamos pegar o navbar, uma barra de navegação bem simples, que nós não precisamos de tanta estrutura. Essa barra de navegação como essa aqui, por exemplo, ela basicamente vai ter ali os links que nós precisamos, tá? Então eu gosto de fazer as coisas bem responsive, por isso que eu utilizo o Bootstrap. Deixa eu voltar aqui para o nosso site. Essa barra de navegação, ele coloca essa barra de navegação simples que você pode utilizar no seu projeto, e aqui você tem acesso ao menu. Então nosso menu livraria, você pode ter ali, ó, tá vendo? Livraria, você pode ter os itens que nós vamos utilizar. Quais são eles? O home vai para index e aqui nós vamos mandar para página de cadastro. Nós precisamos cadastrar, ok? Precisamos cadastrar e também visualizar os nossos cadastros. Então, o primeiro cadastro que nós vamos ter aqui vai ser do próprio livro. Nós vamos fazer o seguinte. Nós vamos pegar no site Bootstrap. O navbar. Esse navbar vai nos trazer uma barra de navegação
nós vamos usar o Bootstrap para nos ajudar no layout. Aqui você pode ir na área de Get Start, procura na área de componentes um chamado Navbar. O Navbar nós vamos pegar a primeira barra de navegação, porque eu quero utilizar algo parecido com esse, com um drop down. Eu posso copiar esse código e retirar aquilo que eu não preciso ali. Deixa eu simplificar aqui para você ir acompanhando como vai ficando o nosso site. Então nessa parte aqui do conteúdo, nós vamos acrescentar a barra de navegação e aí faremos as modificações necessárias. Quais são as modificações? Aí faremos as modificações necessárias. Quais são elas? Aqui nessa barra de navegação nós temos um drop down onde tem subitens, ou seja, nós vamos usar esse drop down como estrutura. Então no Navbar nós vamos tirar a livraria, para ele deixar aqui dessa forma, e também vamos fazer na aba, deixa eu melhorar aqui a visualização. Nós vamos utilizar o home para ir para index. Vamos retirar o link que não precisamos e também o link disable. Não vamos ter busca também, então ela pode ser retirada daqui. De forma que nosso link vai ficar algo bem simples aqui com um drop down. Esse drop down nós vamos transformá-lo de acordo com como nós precisamos. Como seria isso? Nós vamos ter a área da categoria, ok? Essa área da categoria que nós temos aqui, nós podemos cadastrar categoria e nós podemos listar categoria, ok? Da mesma forma que nós podemos fazer, eu vou duplicar aqui o nosso menu para livro, ok? Então nosso menu agora vai ficar assim, ó. Nós vamos ter categoria, onde tem o cadastrar e o listar, e nós vamos ter o livro cadastrar e listar. Se você abrir isso aqui e ampliar, ele vai criar aquele drop down mais fácil de você utilizar. Mais fácil você utilizar. Aqui e aqui. Ok, a partir daí, agora nós podemos criar a nossa estrutura, né? Temos a estrutura que nós queremos aqui, que vai ser a partir de um container. Vamos criar o div class container. Esse container nós vamos criar uma linha. Dentro dessa linha nós vamos criar uma coluna. E a partir dessa coluna nós vamos criar a estrutura aqui, que será visível através de um switch case. Então abrimos um PHP aqui dentro. Quando o PHP está inserido dentro do HTML, você precisa fechá-lo. E vamos criar o switch. Esse switch é que vai nos ajudar a receber esses dados. Então vamos criar esse switch. Ok, eu posso fechar aqui para ele reconhecer, já que estávamos num documento HTML. Agora ele já reconheceu aqui o switch. Esse switch é para nós chamarmos as páginas que vamos criar. Caso a página chame-se cadastrar categoria, nós vamos dar uma include no arquivo cadastrar categoria.php e fazermos o break. Essa parte aqui é para, vou até ampliar aqui para facilitar o entendimento. Nós vamos criar essa estrutura. Vamos criar, são pelo menos 4 arquivos. Arquivos cadastrar categoria, listar categoria e também cadastrar livro. Esse cadastrar livro será daqui utilizado, além do listar livro. Esse listar livro nós vamos fazer nessa estrutura de forma que você consiga atualizar toda a tua estrutura. Como vocês têm todos eles, nós vamos precisar de um arquivo aonde vai salvar esses dados, ou seja, vai precisar de um arquivo para salvar a categoria em cada um deles. Tanto salvar a categoria quanto na estrutura também do listar, para ele poder salvar o arquivo. Aqui você pode salvar o arquivo também. Então nós já temos aqui cadastrar, listar e salvar para cada um deles, tanto para categoria quanto para livro. Esses aí são os nossos principais, tá? Sem ser chamado nada, você pode colocar um default
aqui, aonde você imprime uma mensagem para o usuário ali, um H1 mesmo. Bem-vindo. Ok? Vamos só dar um afastamento ali na margem top 4 para você visualizar. Isso aqui é meramente um Bootstrap nessa estrutura. Então, no nosso site já vai aparecer um bem-vindo. Óbvio que ele não entendeu o que é o page, porque nós estamos querendo. Caso você queira inibir isso, basta colocar um arroba aqui para ele não exibir dessa forma. Então, temos aqui o menu. Nós vamos fazer as chamadas para o menu. O menu é o seguinte: se aqui eu estou cadastrando categoria, eu preciso passar pela page cadastrar categoria, e aí eu faço para cada um deles, aonde eu coloco aqui cadastrar categoria e o meu listar categoria. Faço da mesma forma aqui para livro, tá? Cadastrar livro e listar listar livro. Temos aí já os menus para incluir as páginas. Agora nós vamos precisar criar cada uma dessas páginas. Essas páginas serão utilizadas aqui para o nosso documento. Então essa estrutura inicial ela é bem chata, mas é necessária. Então temos o primeiro arquivo, que vai ser o nosso cadastrar categoria.php. Cada um desses arquivos nós vamos precisar, são 6 arquivos. Além disso, nós vamos precisar do listar categoria. Vamos precisar do salvar categoria. E vamos também precisar do cadastrar livro. Vamos precisar do listar livro e vamos precisar do salvar livro. Prontinho, feito toda essa estrutura, nós já podemos fechar aqui o nosso config. O config ele pode ser incluído aqui, porque aí você já inclui em todas as páginas, porque todas as páginas vão precisar de conexão com o banco de dados, aí você já chama eles aqui direto. Vamos começar com o nosso documento cadastrar categoria. Abrindo aqui um título, nessa estrutura você pode perceber já no teu sistema se está funcionando, seria abrindo aqui o cadastrar livros. Se houver aqui a include dele, você pode colocar a estrutura dele aqui. Por exemplo, vamos deixar aqui em 2 partes, que aí fica bem mais fácil para ir visualizando. Esse aqui seria cadastrar categoria, aonde nós podemos ver que o cadastrar categoria já vai ser realizado aqui. Nessa estrutura aqui, vamos começar com o formulário. Esse formulário ele vai ter um label, que vai ser o nome da categoria, apenas esse dado, e aí você pode criar um input type text, onde você tem ali o nome da categoria. Fica bem mais organizado se você criar uma div aqui para afastá-los, né? Div class. Essa div class, basicamente, margem bottom 3, para dar um afastamento ali na estrutura das divs. E aí eu volto com o que eu tinha recortado aqui, que foi o label e a estrutura, tá? Nessa perspectiva aqui também, você já pode criar o seu div class margem bottom 3 para dar o mesmo afastamento e criar o seu button de submit, que vai enviar para onde nós queremos. O Bootstrap te dá essa oportunidade de criar aí os botões de forma mais organizada. Então temos aqui um formulário bem simples, não apliquei a classe aqui do form control, é ele que dá uma organizada no formulário e aí ela fica mais organizada assim. O cadastrar categoria basicamente tem o nome porque o ID é autoincremento. Se você observar aqui no banco de dados, a categoria ela possui só esses 2 campos, que é o código e o nome da categoria. Cada um deles aqui organizado dessa seguinte forma. Então vamos fazer isso funcionar. Para ele funcionar, você precisa criar uma action e ele vai enviar para a página salvar
categoria. Ainda nós vamos colocar o método post. E aqui nós mandamos oculto, né? Na realidade só vamos ter uma ação, não vou precisar colocar como eu fiz no outro site. Temos aqui salva categoria. Vamos então criar o nosso arquivo que vai salvar esses dados. Vamos lá. Primeiramente o que você vai precisar é criar um SQL aqui, aonde você vai fazer um insert into categoria, vai passar o nome dos campos, que é só o nome da categoria, e também os valores que vão receber. No caso, nós só temos esse dado do formulário, então eu vou concatenar aqui e receber por post o nome da categoria. Ok? Feito isso, você precisa executar isso, como? Buscando do arquivo de conexão a execução dessa query. Isso aqui, só isso já cadastra do banco, mas eu gosto de mandar uma mensagem para o usuário que se esse resultado for verdadeiro, você exibe uma mensagem para ele, dizendo que deu tudo certo, e caso não dê também, exiba uma mensagem. Então vamos, como seria isso? Faça um alerta em JavaScript, esse alerta em JavaScript ele vai mostrar aquela telinha ali, né, para o usuário, aonde você pode colocar que cadastrou com sucesso. E aí redireciona ele, ó, eu vou apagar aqui location.href para redirecionar ele para, vamos redirecionar ele page para listar categoria. Feito isso aí, você faz o seguinte, copia tudo, muda a mensagem de não cadastrou, não foi possível cadastrar. Ainda assim você redireciona ele para o listar, para ele não ficar nessa página em branco. Vamos testar? Você vai atualizando aqui, vamos testar um cadastro de categoria, vamos usar tecnologia, ele vai avisar que cadastrou com sucesso e você pode verificar isso no banco de dados aqui, procurar, e aí tem aqui o nosso código 1 e é a tecnologia que foi o nosso primeiro dado inserido. Já fizemos uma parte do que nós precisamos, agora nós vamos fazer a mesma coisa, só que com livro. Vamos na parte do cadastrar livro. A parte do cadastrar livro eu posso até aproveitar já o que eu já fiz aqui para cadastrar o usuário. Isso economiza tempo, você copia. Nesse caso aqui você vai salvar livro, já vai fazendo a modificação, cadastrar será livro. E nós temos lá o título do livro. Estou aproveitando já o código, que isso ajuda muito quando você está desenvolvendo. Título. Aqui você já modifica para não ter problema. Livro. Lá são 3 campos, sendo que um é o código, um é o título e o outro é o autor. Então temos aqui o autor do livro como a segunda parte. Está aqui o formulário. Vamos pegar aqui o nosso exemplo para verificar o nosso cadastro do usuário. Tem título e autor. Falei cadastro do usuário por prática, mas é cadastro do livro. O título e autor. Já que na parte da estrutura do nosso banco de dados, onde na tabela livro nós temos aí esses seguintes dados: o código do livro, o código da categoria e o título do livro e o título do autor. Ou seja, para fazer esse cadastro, você já vai precisar fazer uma outra coisa que é um pouco mais complexo do que a cadastro da categoria. Nessa tabela você tem a chave estrangeira, ou seja, se você tentar fazer um cadastro só com título e autor, não vai conseguir, porque você precisa da chave estrangeira da categoria. Como é que faz isso? Aqui no formulário você vai precisar criar uma nova estrutura. Vamos colocar aqui, aonde você vai pegar essa chave estrangeira. Como? Vamos criar o label aqui, que é a categoria, ou seja, por enquanto só o nome da categoria aqui. E abaixo nós vamos listar todas as categorias, como? Através de um select. Esse select do HTML nós vamos trazer o quê? Nós vamos trazer esse dado da chave estrangeira, que é categoria, código, categoria. Ou seja, categoria, código, categoria. Como fazer isso? Vamos colocar a classe do Bootstrap,
Nós temos que criar um PHP para trazer esses dados, aonde você vai fazer uma consulta na tabela categoria. Criamos um SQL onde tem lá selecione todos da tabela categoria. A partir daí você executa essa consulta através da query. E essa query é onde nós queremos chegar. Então o que acontece? Ela executa e ela precisa trazer esses dados em algum local. Como faz? Você pode trazer os dados através de um while. Ou seja, nesse while você vai ter todos os dados armazenados numa variável row, aonde ele executa um array de objetos. É um fetch object. Esse array de objetos, tá? Os objetos são os dados cadastrados no banco. Ele vem através do resultado e joga nessa variável row. De forma que todos os dados que eu queira mostrar, eu preciso trazer através dessa variável row e exibir eles aqui, como por exemplo código categoria. E também eu posso exibir o nome da categoria. Tá? Fazendo dessa forma aqui, eu ainda não tenho, né, a estrutura que eu preciso aqui. Tá? Eu preciso colocar isso dentro da option. A option vai me trazer esses dados. O valor é o dado que eu preciso apresentar aqui, portanto concateno ele aqui. Tá? Esse dado ele é exibido aqui na minha option. E agora eu posso também concatenar o valor que vai ser exibido ali para mim da option. Ok? Agora eu consigo trazer os dados que eu tenho na categoria. Então se eu fizer um novo cadastro de categoria aqui, por exemplo, biologia, eu posso, né, ele cadastrou com sucesso, obviamente ele me levou para a página de listar que eu ainda não fiz, mas eu estou no cadastro do livro. Então já tenho também um novo registro de categoria aqui. Você pode fazer, se desejar aqui, uma opção de escolha, né? Aquela opção de escolha a categoria, para a pessoa saber que tem que ter uma escolha. Outra coisa que você tem esses dados aqui, você pode colocar no if, caso não tenha nenhuma, mas nesse caso aqui é só um exemplo rápido. Vamos então agora fazer o listar categoria e o listar livro, para nós concluirmos nosso projeto. Mas antes disso, nós precisamos salvar esse livro. Então vamos criar o nosso PHP para salvar esse livro. É um SQL, aonde você faz uma inserção, tá, na tabela livro e você passa os campos que serão cadastrados. Temos o categoria, CAD categoria, onde é a nossa chave estrangeira. Nós temos o título do livro e nós temos o autor do livro. Ok? Os valores que são passados são os mesmos. A categoria é um valor inteiro, então não precisa ir na aspas simples. Você basta pegar esses dados aqui, deixar eu quebrar aqui, porque fica muito mais visível para você quando tem mais dados. Então eu gosto de apresentar nessa forma, para que a pessoa não tenha erro na hora de colocar os dados. Olha só, fica bem mais organizado e aí você não se perde. Nós temos aqui, inicialmente, nós vamos colocar o valor que é recebido através do post, que são os dados. É o categoria e código categoria. Separado por vírgula, você vai colocar os outros campos. O último não tem vírgula. E esses aqui, obrigatoriamente, você tem que fazer aspas simples, porque são dados de string. Vamos lá. Temos o segundo dado, que é o título do livro. E por fim, nós temos o autor do livro. Ok? Para ganharmos tempo, você pode pegar até aqueles dados que nós fizemos salvar a categoria, porque a execução é a mesma, a mensagem também é muito parecida. Eu gosto sempre de aproveitar esses códigos. Às vezes eu crio até funções quando tem códigos repetitivos e passo só os parâmetros. Numa outra aula eu posso falar sobre isso. Então tem aqui cadastrou com sucesso. Quando a pessoa cadastrar, ele vai ser por listar livro, ou se não for possível cadastrar, ele vai listar livro também. Esse aqui é o nosso salvar. Vamos fazer um teste. Vamos pegar a tecnologia. Tem aqui algoritmo.
Vamos aqui, o autor é o professor Eliel. Opa, nós demos um erro aqui, que ele não entendeu qual era o arquivo categoria. CAD categoria não está mandando, portanto nós temos uma estrutura em livro ali que está errado. O erro está aqui, gente, ó, COD. Acabei colocando errado. Vamos lá. Novamente nós temos que voltar aqui. Temos que fazer um novo cadastro de registro, onde nós escolhemos o livro, algoritmo, autor Eliel Cruz, e aí cadastrou com sucesso. Você pode ir aqui na estrutura e procurar no livro, que você vai ter um livro registrado, código 1, na categoria 1, nome algoritmo, autor Eliel. Beleza, nós já temos essa estrutura, agora vamos fazer as visualizações delas. Primeiro nós vamos precisar listar a categoria e depois listar a livro onde nós vamos apresentar o Inner Join. Vamos para o listar categoria. De forma bem simples, vamos criar um H1 onde ele vai listar categorias dos nossos livros. Categoria. Pode até ser no plural, né? Categorias, porque são mais de uma. Vamos criar nosso PHP, onde teremos nossa estrutura. E nessa estrutura é um SQL simples, muito parecido com o que acabamos de fazer ali para o registro do livro, onde ele vai cadastrar, listar todas as categorias e executar essa estrutura através da conexão criando a query. Aqui eu gosto de apresentar a quantidade de resultados. Por que é importante? Porque você pega o resultado e fala quais são os números de linha, ou seja, você pode imprimir para o usuário ali uma mensagem, né? Colocar no parágrafo assim que encontrou, colocar um negrito, QTD, que é a quantidade, resultado. Isso aqui é só para a gente saber quantos registros temos, tá? Se você fizer dessa forma, isso aqui já mostra para vocês. Deixa eu listar aqui as categorias. Listar categorias e encontrou dois resultados, tá? Porque nós temos de fato temos de fato aqui, ó, duas categorias registradas, tecnologia e biologia. Então nós possuímos duas categorias ali registradas. Portanto, ele encontra dois resultados. Como a gente faz para exibir esses dados? Você pode fazer um if dizendo que se a sua quantidade for maior que 0, significa que ele encontrou, e caso não, ele pode mostrar uma mensagem para o usuário ali que não encontrou resultados. Fechando para ele. Se ele encontrou o resultado, aí nós apresentamos esses dados através de um alho. Do mesmo jeito, né? Fazemos do resultado exibir uma rede de objetos. E cada objeto a gente apresenta aqui, imprimindo, tá, o nome dele. Nós temos o código da categoria e temos também o nome da categoria. São apenas dois dados. Tá? Se você fizer dessa forma, você já vai trazer esses dados. Como podem ver, esses dados estão alinhados e nós podemos fazer uma tabela para organizar melhor esses dados. A table ela fica por fora do while e aqui nós vamos imprimir os dados em uma linha. Tá? É importante demais você ter um conhecimento básico de HTML. Se você não tem esse conhecimento, eu acho importante você dar uma olhadinha nas aulas do curso de HTML que temos aí. Tem uma playlist exclusiva só de HTML que você vai pegar essa base. E temos também de Bootstrap também, onde você conhece as classes, as estruturas para fazer também o seu projeto. Aqui são TDs, né? Acabei conversando e colocando errado. Mas já temos aí os dados organizados em tabelas. Só precisamos colocar as classes do Bootstrap, que aí dá uma aparência bem melhor no nosso projeto. Table Bordered, Table Striped, que faz aquela estilo zebrado, e a Table Over faz a estrutura ficar mais organizada. Temos aqui a tabelinha. Podemos colocar títulos, né, na nossa tabela para a gente fechar o nosso arquivo bem organizado e você poder usar em outros projetos que você tiver isso aí, até projetos profissionais, obviamente,
dentro da estrutura. Temos aí então aqui o number, que é o número da categoria, e o nome da categoria. Que são os títulos que vão ficar aqui expostos para a pessoa ver. Beleza, vamos fazer agora. Chegamos na parte principal da nossa aula, onde eu vou mostrar para vocês o Inner Join através do listar livro. Mas primeiro precisamos trazer os dados do listar livro. E eu falo para vocês, eu gosto de aproveitar tudo que a gente já fez. Então o listar livro é muito parecido com categoria. Eu copiei tudo e vou colar lá para a gente ganhar tempo. Listar livro. Aqui eu vou selecionar todos da tabela livro. A execução é a mesma, a quantidade também ele verifica a mesma. E aí a tabela aqui é que modifica com os dados que nós temos. No caso do livro, nós temos o número, o código do livro. Nós temos o nome da categoria. Nós temos ainda o título do livro. E nós temos o autor do livro, autor. Nem precisa colocar aqui que é do livro, Já faz todo sentido quando nós colocamos o título aqui que estamos listando o livro. Os campos aqui abaixo é a mesma coisa. Nós temos o... Vamos lá, vamos duplicar as linhas para a gente fazer cada um. No primeiro dado eu vou trazer o código do livro. No segundo, aqui falo que é o nome da categoria. Pode ser só categoria, no caso... Na tabela aqui nós não temos o nome da categoria, nós temos a categoria, código, categoria. Então, categoria, código, categoria. Depois nós temos o título do livro. E por fim nós temos o autor do livro. Então aqui eu já tenho o meu listar completo, para essa estrutura. E aí vocês podem listar o livro que eu tenho lá. E é onde é que entra o Inner Join, justamente aqui na categoria, porque eu não quero trazer o código da categoria, eu quero saber a qual categoria esse livro pertence, e é onde entra o Inner Join. O Inner Join é bem simples. Aqui você tem um select completo, e aí você pode dar um apelido para ele de L, que é livro, e entra o Inner Join aqui, Inner Join, aonde você coloca a segunda tabela, categoria, que vamos dar um apelido para ela de C, ok? Livro é L e categoria C. O ON é que vai ligar um ao outro, ou seja, do meu livro eu tenho, do meu livro, o L, o apelido, eu tenho o categoria, código, categoria, que é exatamente o código da minha categoria. Vez ou outra eu uso o ID ou código, por isso que às vezes você vê que eu acabo mudando aqui. Se eu fizer apenas isso, você vai perceber que não houve alteração aqui, mas isso faz com que eu junte os dados que tinha em livro com de categoria. E aí eu posso usar tanto um quanto o outro. No caso eu quero o nome da categoria aqui. E aí ele traz para mim o nome da categoria. E aí finalizamos aqui esse Inner Join de forma bem simples para você entender como é que faz. Nós fizemos parte de um CRUD aqui, tanto cadastrar quanto listar de duas tabelas, e mostrei para vocês como é o Inner Join. Espero que vocês tenham gostado. Não deixe de curtir esse vídeo e se ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva para continuar recebendo nossos vídeos. Um abraço e até a próxima.